Todo mundo que treinou artes marciais na adolescência, né, ainda na juventude, já passou pela seguinte experiência. Você começa a treinar artes marciais, né, isso é muito comum no jiu-jitsu, karatê, aikido, acho que acontece em praticamente todas as artes marciais. Você começa a treinar aquela arte marcial e você começa a se desenvolver fisicamente, você começa a ficar mais ágil, mais habilidoso, mais forte. E aí vem aquela sensação de que você desenvolveu uma espécie de superpoder, porque você realmente se diferencia das outras pessoas, você realmente desenvolve uma capacidade física e às vezes uma capacidade mental, porque a arte marcial ela também desenvolve muito o foco mental, a atenção, né, o senso de perigo. Né? Então é quase como se fosse um sentido de aranha, né, digamos assim, e a pessoa se sente muito poderosa. Se isso acontece na adolescência, na juventude, é muito fácil esse desenvolvimento levar a pessoa a uma atitude muito belicosa em relação ao mundo. Ou seja, não apenas o senso de perigo ele vai ficar aguçado, mas principalmente a pessoa ela vai querer arrumar confusão com muito mais facilidade. Ela vai se tornar um pouco mais agressiva, um pouco mais se expor um pouco mais a riscos, né, a situações perigosas, às vezes até como uma forma de se testar. Quem se desenvolveu dessa forma ali, a partir de meados dos anos 2000, 2001, 2002, 2004, pegou ali a fase de nascimento das redes sociais. E as redes sociais trouxeram uma coisa muito curiosa, que foi a possibilidade de você arrumar briga sem precisar se expor fisicamente, sem que as brigas fossem físicas de fato. Aquela atitude belicosa, ela se transportou para dentro da internet por meio das redes sociais, inicialmente o Orkut, depois veio o Facebook e depois vieram outras redes aí que tornaram as coisas ainda mais caóticas nesse sentido. Mas o fato é que as redes sociais criaram um território que possibilitava você puxar briga, criar confusão, sem se expor ao risco de tomar um soco na cara. Curiosamente, esse tipo de fenômeno ele também vale para o yoga. Claro que com uma série de particularidades, porque afinal de contas ninguém aprende yoga para se defender, ninguém aprende yoga para puxar briga na rua, ninguém aprende yoga para entrar em discussões, em brigas, sejam elas reais ou virtuais. Mas o yoga ele não permaneceu alheio a isso. À medida que as redes sociais elas foram se popularizando e se expandiu também a ideia de que seria possível desenvolver discussões, né, às vezes acaloradas, às vezes mal educadas, tratando de questões específicas do yoga. Num primeiro momento, e a gente percebia isso lá no Orkut, eu participei de muitos grupos de yoga no Orkut, na época do Orkut. Sou desse tempo, na verdade eu sou de antes desse tempo, né? Lá no Orkut havia muitos grupos ligados ao yoga. Na época se chamavam comunidades, né? Quem lembra dessa época? Participei de muitas comunidades no Orkut naquela época, muitas comunidades ligadas ao yoga. Eu ainda era iniciante, mas eu pude acompanhar pessoas que tinham muito mais experiência do que eu, professores inclusive, praticantes já mais avançados. Eu percebi que havia uma certa ambiguidade nas discussões ali, que aconteciam naquelas comunidades lá na época do Orkut. Muitas pessoas se sentiam até muito inclinadas a discutir, né, às vezes defendendo de uma forma um pouco mais empolgada, né, seus pontos de vista. Havia divergências em torno de vários aspectos do yoga, em relação a vários temas.
Mas havia também uma sensação de que essas pessoas não se sentiam à vontade se empenhando demais nas discussões desses temas. Ou seja, muitas pessoas queriam, né, defender um ponto de vista, defender uma ideia, defender um entendimento dentro do yoga, mas ao mesmo tempo elas não queriam se sentir como alguém que fazia isso de uma forma muito intensa, muito acalorada, muito, às vezes, beirando o nervosismo. Isso ficava nítido que isso era uma espécie de um desconforto emocional. Ficava nítido que isso era um desejo de não ser julgado nas suas atitudes e, principalmente, ficava nítido que isso era a cristalização daquela ideia de que não se deve julgar, não se deve divergir, não se deve criticar nada dentro do yoga. Então era muito curioso, porque essas pessoas viam que havia coisas a serem julgadas, viam que havia coisas a serem criticadas, viam que havia divergências, mas não queriam abrir mão daquela pose de pessoa serena que aceita tudo, que não discute nada, aquela atitude zen, né, que é plácida, que aceita a divergência, que compreende que, enfim, divergências são naturais no mundo e, portanto, não querem se envolver com discussões e acham que o simples fato de ter a iniciativa de discutir algo já é um desrespeito, uma falta de educação, uma atitude violenta, né? uma violação até de princípios como a ahimsa. Eu vi isso acontecendo na época das comunidades do Orkut. Eu vi isso acontecendo em muitos grupos de discussão no Facebook. E de alguma forma isso acontece até hoje. Lá se vão aí 20 anos praticamente, né, dessa história, né, das discussões ou não discussões sobre yoga em redes sociais. E eu vi isso acontecendo, eu acompanhei em vários momentos, né, em alguns momentos como mero espectador ali, porque eu era muito novato, era muito iniciante dentro do yoga. Em outros momentos, já como professor, já como praticante de alguns anos, né, com alguma experiência, participei, às vezes iniciando essas discussões, às vezes finalizando essas discussões, às vezes sendo criticado por quem não queria discutir, né, sendo acusado de que eu estava sendo agressivo ou antipático, ou de que eu não deveria criticar, não deveria julgar, enfim. Eu vivi essas coisas todas. E eu estou falando disso basicamente para começar a explicar um assunto que quase ninguém compreende e quase ninguém sabe que existe. Existe uma coisa no Hatha Yoga. Aqui eu estou delimitando o Hatha Yoga, me referindo à tradição da Anatha Sampradaya, a tradição dos Hatha Yogis, que é a tradição mais antiga, viva até os dias de hoje. E nessa tradição, todos os Nathas, e consequentemente todos os Hatha Yogis, né, porque não existe Hatha Yoga fora da Anatha Sampradaya, né, então se você aprendeu Hatha Yoga com um Natha, você aprendeu Hatha Yoga. Se você aprendeu Hatha Yoga numa escola de yoga, numa academia de ginástica, algo parecido, você aprendeu ginástica indiana no máximo. Tá? Então, estou me referindo aqui ao Hatha Yoga dentro da tradição indiana da Natha Sampradaya, que é um braço aí do Siddha Siddhanta Tantra, que é o Tantra mais antigo aí em atuação até os dias de hoje. Então, todo Hatha Yogi, quando se inicia, ele é obrigado a cumprir o voto de Adibhut Maya.
Não sei se você já escutou esse nome alguma vez na sua vida, mas para quase todas as pessoas a quem eu falo de Adibut Maya, quase ninguém sequer ouviu esse nome. Qual é o significado real de Adibut Maya? É o voto de defesa da tradição. Ou seja, toda vez que um Hatha Yogi, toda vez que um Nata se deparar com uma situação em que a tradição está sendo violada, ferida, criticada de forma injusta, ele tem a obrigação de se manifestar em sentido contrário. Ele tem a obrigação de repreender aquela crítica, aquela violação, aquela oposição à tradição. Além da maioria das pessoas sequer imaginar que existe esse voto de Adibut Maya, a maioria das pessoas provavelmente não tem sequer condições de compreender o que é isso. Porque a modernidade pega toda a cultura e desde o século XIX até os dias de hoje, principalmente nos dias de hoje, tem uma atitude extremamente desprezível em relação a qualquer tradição. Então, é quase que natural do nosso tempo, né, criticar religiões, criticar tradições, criticar qualquer pessoa que tenha a intenção de conservar algo antigo. Então, Adibut Maya, ainda mais dentro do yoga, o yoga ele é permeado hoje em dia, né? Pelo menos o que se pratica de yoga hoje em dia, o que se ensina de yoga hoje em dia, é muito associado a uma atitude iconoclasta, ou seja, uma atitude de absoluto desprezo à tradição. Então é muito difícil que pessoas que estão envolvidas com esse tipo de aprendizado, com esse tipo de prática, com o yoga praticado e ensinado dessa forma, sequer cheguem a compreender o que é Adibut Maya. Essas pessoas não apenas desprezam a tradição, como principalmente não veriam nenhum motivo para se manifestar a favor dessa tradição. E Adibut Maya é justamente isso. Quem se torna um Hatha Yogi, quem se torna um Nata, quem se torna um monge tântrico, como era o meu mestre, se torna também um cavaleiro, um guerreiro, um defensor, pronto para manter a tradição viva. Importante aqui abrir um parênteses, que é o seguinte. Vamos pensar, vamos falar real aqui. A tradição não precisa de defensores. A tradição é infinitamente mais forte do que todos os seus representantes e é infinitamente mais forte do que todos os seus detratores. Sejam eles professorzinhos de alongamento, professorzinhos de meditação guiada, terapeutas tântricos, né, terapeutas holísticos, pessoas que nunca estiveram interessadas em yoga, de fato. A tradição é muito maior do que isso tudo. A tradição nasce pronta, perfeita. Ela é perpetuada por meio dos seus representantes, mas ela ultrapassa muito essa teia humana, essa rede de pessoas. Ora, defendendo e perpetuando a tradição, ora, criticando e tentando destruir a tradição. Então a tradição não precisa de defensores. E aí vem a questão, se a tradição não precisa de defensores, para que raios Adibut Maya? Para que obrigar um monge Nata, um Hatha Yogi, a defender a tradição?
Para um motivo muito simples. Para que ele, o Hatha Yogi, o monge Natha, o mestre tântrico, nunca esqueça da ordem das coisas. Nunca esqueça da hierarquia. Nunca esqueça do que é a realidade. E a realidade é essa que eu acabei de dizer. A tradição sempre está acima de tudo. É para isso que serve a Adibut Maya. Adibut Maya não é para a tradição. Adibut Maya é para a pessoa que deve cumprir esse voto. É para que ela cresça como alguém realmente séria, disciplinada, direcionada dentro da tradição, dentro do yoga, dentro do Hatha Yoga. É para isso que serve Adibut Maya. Deu para entender por que isso é infinitamente distante da realidade do yoga hoje em dia? De redes sociais, de discussões em fóruns. Fórum nem existe mais, né? Mas qualquer situação em que haja algum tipo de divergência já acende a luzinha amarela. Porque provavelmente vai aparecer alguém ali dizendo: ah, não, precisamos fazer com que o yoga evolua. Precisamos agregar conhecimentos científicos ao yoga. Precisamos inventar novos props, novas técnicas, novas ideias. Precisamos agregar o conhecimento da nutrição, da anatomia, da egiptologia, da arqueologia, da política, da ideologia. Tudo isso são tentativas de dar tijoladas na tradição. Tudo isso é fuleiragem em cima da tradição. E todo yogi sério deveria dar um passo adiante e dizer: opa, peraí, isso aí está errado. Eu sei que muita gente envolvida com yoga, como eu disse lá no começo, e essa é a vivência que eu tive aí em muitos momentos, muita gente envolvida com yoga sequer admite a noção de certo e errado dentro do yoga. Essa simples atitude de ignorar a noção de certo e errado já é uma atitude errada. Porque sempre vai existir certo e errado, inclusive no yoga. E para quem tem uma mínima noção do que é Adibut Maya, é fácil saber o que é certo e o que é errado. O que é certo é o que a tradição ensina. Simplesmente porque é o que a tradição ensina? Não, claro que não. Tradição é algo, um conjunto de conhecimentos que foi organizado, compilado, reunido sob esse nome, tradição. Mas existe uma substância ali que faz sentido, como yoga. Essa substância não existe nos sistemas modernos. Então, é simples, do ponto de vista de quem entende Adibut Maya e cumpre Adibut Maya, é muito simples entender o que é certo e o que é errado. Certo é o que a tradição ensina. Certo é o que venceu ao teste dos séculos e chegou até os nossos dias. Errado é tudo aquilo que está fora desse fluxo de séculos e séculos. Errado é esse acúmulo de conhecimentos alheios ao yoga dentro desse guarda-chuva chamado yoga. Isso é que é errado. E cabe a quem entende isso, mesmo que não seja um Hatha Yogi formalmente falando, mesmo que não tenha tido um mestre a quem você vai assumir o compromisso de cumprir
o voto de Adibut Maya, mesmo assim, todo mundo que compreende a importância de Adibut Maya deve cumpri-lo, deve entender a noção de certo e errado, deve manter o fogo aceso, porque esse é o sentido profundo da tradição. Manter o fogo aceso, não adorar as cinzas.